Olá, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem com vocês? É um prazer estar de novo batendo um papo com vocês, pessoal, principalmente pessoal da área biomédica, sobre a nossa biologia. E hoje tem um detalhe importante. É bom que vocês saibam que tem aí um cupom, que é o MED 2018, não é isso? MED 2018, que vai dar direito a vocês a um desconto de 15%. 15%, beleza. Até hoje, à meia-noite. Então já começamos bem, né? Já começamos a nossa aula, já começamos o nosso bate-papo com o pé direito. Mas vamos lá. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre ácido nucleico, especialmente o DNA, e vamos falar sobre a replicação do DNA, ou seja, a capacidade do DNA se duplicar, e vamos falar também que durante esse processo de replicação existem possibilidades de mutações. Então nós vamos falar de alterações, né, na sequência do DNA. Essas alterações podem acontecer, inclusive, fora do processo de divisão e de autoduplicação. Mas, durante o processo de autoduplicação do DNA, durante o processo de replicação, né, a possibilidade de ocorrerem essas alterações, essas mutações é muito grande. Então nós vamos falar um pouquinho de DNA, vamos revisar a estrutura do DNA, vamos falar da autoduplicação do DNA e logo em seguida nós falamos das mutações. E aproveitamos, obviamente, para fazer exercícios, né, de como isso é perguntado em provas de universidades do Brasil inteiro e inclusive do Enem também, quando houver a oportunidade. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então falando do DNA. A gente vai falar de DNA e vai falar de molécula muito especial, né? Pô, o DNA é uma molécula que tem uma característica importantíssima. É lá nessa molécula que estão guardadas todas as informações inerentes não só à nossa estrutura, como também à nossa fisiologia, ao nosso funcionamento. Se você é um cara que ao se olhar no espelho gosta do que vê, bacana, significa que você herdou de papai e de mamãe um elenco de genes que permitem que esta estrutura visualmente agradável se faça. Se você não tem nenhuma doença do metabolismo, não tem diabetes, se você não tem fibrose cística, se você não tem ou não teve fenilcetonúria, enfim, nenhuma das doenças metabólicas, isso também significa que você herdou de papai e mamãe um elenco de genes fantásticos que está fazendo tudo funcionar. Então nós somos o que os nossos genes determinam que sejamos. Perfeito isso? Então, se nós vamos falar de DNA e vamos fazer um breve relato sobre a molécula, se o DNA é tudo isso, ela não pode ser uma molécula simples. Você concorda? Uma molécula que detém todas as impressões, né, que detém todo o controle estrutural e metabólico do organismo, não pode ser uma molécula simples, e não é. Você vai se recordar, não sei se já viu isso esse ano ou não, mas em outros anos com certeza, o DNA é uma molécula gigante e é um polímero, polivários mera parte. Então, polímero é formado por várias partes de quê? De nucleotídeos. Caramba, então o DNA, os ácidos nucleicos são formados de nucleotídeos. É verdade. São cadeias gigantes de nucleotídeos. Mas cada nucleotídeo, por sua vez, é formado de outras 3 moléculas que você também deve se lembrar. Quais são as outras 3 moléculas que formam os nucleotídeos que polimerizados constituem os ácidos nucleicos? Lembra bem? Vamos lá. O centro da molécula, a pentose. De um lado, ela está ligada aqui a uma base nitrogenada, que na verdade é a distribuição de bases, a sequência de bases é que forma o nosso código genético. E do outro lado tem um resíduo de ácido fosfórico. Então são 3 moléculazinhas ligadas formando o nucleotídeo. A pentose, a base nitrogenada e o ácido fosfórico. Imagina um trem, uma composição, um trem. Cada vagão do trem é um nucleotídeo. Agora imagina um trem bem extenso, um trem fantástico. Cada vagão é um nucleotídeo. Agora, cada nucleotídeo é composto de uma pentose, base nitrogenada e resíduo fosfórico. É como se fossem os materiais que compõem o vagão do trem. Muito bem. Já começamos a falar do DNA. Só que o DNA, ele não é uma molécula formada por uma única cadeia de nucleotídeos. Dá uma olhadinha para cá. Olha só, aqui nós vamos começar falando dos tipos de ácido nucleico, né? E são os responsáveis diretos pela armazenagem da bagagem genética dos seres vivos. Nós temos o DNA e o RNA, você sabe disso. Mas o nosso alvo hoje é exatamente aqui o DNA.
A estrutura são polímeros de nucleotídeos. É o que eu acabei de falar para você. Agora, observe aqui. Os nucleotídeos são moléculas formadas, eu te falei, por uma pentose, né, por uma base nitrogenada e por um resíduo de ácido fosfórico, no caso é o fosfato. Agora, observem, quais são as pentoses que podem formar os ácidos nucleicos? Nós temos duas. Vocês se lembram o que é pentose? Só para recordar rapidamente, pentose. Penta 5, ose, glicídio. Então, pentose é um glicídio simples, é um monossacarídeo, que tem uma fórmula molecular básica C5H10O5. É a forma básica. Né? A forma básica dos monossacarídeos, você se lembra, né? É CnH2ON, onde esse N pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, né? Hexoses, e aí você vai tendo tetroses, trioses, tetroses, pentoses, hexoses, etc. O nosso alvo aqui é a pentose, né? Pentose. Tem 5 átomos de carbono. E as pentoses que formam os ácidos nucleicos são a ribose e a desoxirribose. Sendo que a ribose é exclusiva do RNA. Nós não vamos focar o RNA hoje. E a desoxirribose é a pentose que forma o nucleotídeo do DNA. Aqui estão as duas, a ribose e a desoxirribose, a diferença é mínima, né? Nesse carbonozinho aqui, a ribose tem uma hidroxila e a desoxirribose não tem, só tem o hidrogênio, por isso ela é desoxi, sem um oxigênio. Bom, então montamos aqui o nucleotídeo e agora você sabe que o nucleotídeo é uma pentose, uma base nitrogenada e um fosfato. Agora, quais são as bases nitrogenadas que podem formar os ácidos nucleicos? Nós temos dois grupos de bases nitrogenadas formando os ácidos nucleicos, você se lembra disso também. São as bases purínicas e as bases pirimidínicas. Você tem que decorar essas fórmulas todas que eu coloquei aqui, nem pensar nisso, velho. Nada disso. O que você tem que fazer é ter uma ideia básica e clássica da estrutura das bases. As bases purínicas são formadas por dois núcleos, um hexagonal e um pentagonal. Aqui, ó, um hexagonal e um pentagonal geminados. E são duas, adenina e guanina. Então, base que é formada por dois núcleos, um hexagonal e um pentagonal, é base purínica. E é interessante você saber que as bases purínicas são adenina e guanina. E as pirimidínicas, formadas por um núcleo hexagonal único. Agora, se são bases nitrogenadas, você está vendo que tem nitrogênio aí por todo quanto é lado. Você, mais uma vez eu repito, não precisa guardar essas fórmulas. Não precisa guardar isso. É só ter uma ideia. Pirimidínicas, timina, citosina e uracil ou uracila. Isso aqui seria uracila. Perfeito? Então, quais são as bases que formam os nucleotídeos dos ácidos nucleicos e do DNA? Dos ácidos nucleicos, como um todo, são 5 bases. Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Só que tem uma coisa. Existe uma diferenciação entre DNA e RNA e é dada exatamente pela uracila e pela timina. Adenina, citosina, guanina são bases comuns ao DNA e ao RNA. Timina e uracila são exclusivas. A timina só do DNA e a uracila só do RNA. Inclusive, isso identifica o ácido nucleico. Como nós só vamos falar de DNA, só vamos tratar com timina aqui. Perfeito? Então, agora você já sabe, olha só, que os ácidos nucleicos são moléculas importantíssimas porque detêm toda a codificação, né, do que nós temos em termos funcionais e estruturais. É ali que estão todas as informações. Você já sabe que o ácido nucleico não pode ser uma molécula simples, é uma molécula complexa realmente, é um polímero de nucleotídeos. E você sabe, como se fosse um trem, uma composição, que cada nucleotídeo é composto de quê? Vamos lá, uma pentose, uma base nitrogenada e um resíduo de ácido fosfórico, um fosfato. Perfeito? Muito bem. Agora que nós já sabemos o que é um nucleotídeo, vamos ligar um nucleotídeo no outro? Vamos ligar, olha para cá. Ligando um nucleotídeo no outro, o que nós vamos ter é isso aqui. Rapaz, deixa eu pegar os meus óculos, só um instantinho, não sai daí não, senão eu não enxergo também aqui. Unindo um nucleotídeo no outro, o que nós vamos ter é exatamente isso aqui, que eu vou tentar mostrar para você agora. Olha lá. Aqui, ó, um nucleotídeo pentose, tá vendo lá? A base nitrogenada, essa base aqui, ela é purínica ou pirimidínica? Tem dois núcleos. Se tem dois núcleos, ela é uma base purínica, no caso é a adenina. Você está vendo que essa base nitrogenada está ligada à pentose, que também está ligada ao fosfato aqui, ó, ao resíduo do ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico ele está ligado ao carbono 5 da pentose.
Tá vendo lá? Esse carbono aqui, ó. Esse é o carbono 5. O resíduo fosfórico, né, que no caso é o fosfato, está ligado ao carbono 5 da pentose. E a base nitrogenada, tá vendo aqui, ó? E a base nitrogenada está ligada ao carbono 1. Carbono 1, esse seria o 2, esse seria o 3, o 4 está aqui e o 5 está lá do lado de fora. Percebeu isso? Então observa, aqui você tem um nucleotídeo. Agora, aqui embaixo você já tem um outro nucleotídeo ligado ao primeiro. Olha aqui, ó, o carbono 5 do segundo nucleotídeo, o carbono 4 do segundo nucleotídeo, o 3, o 2 e o 1. A mesma coisa aqui. Você tem o carbono 5 do terceiro nucleotídeo, no caso da terceira pentose que forma nucleotídeo, né? O carbono 4, o carbono 3, o carbono 2 e o carbono 1. E você está percebendo que, olha, como é que acontece a ligação entre um nucleotídeo e outro? Aqui você tem um nucleotídeo, aqui você tem outro nucleotídeo, aqui você tem mais um e, por fim, outro. Está vendo lá? Um nucleotídeo está ligado ao outro através de quem? Do fosfato. E esse fosfato está ligando, presta atenção agora, hein? O carbono 3 de um nucleotídeo ao carbono 5 do outro. Está vendo lá? Carbono 3, carbono 5. Isso porque essas pentoses estão numa posição, digamos, paralela, não é paralela, elas estão numa posição com o oxigênio voltado para cima. Eu nem sei como é que eu vou te dizer isso. Porque daqui a pouco eu vou botar esse troço de cabeça para baixo, você vai ver. Para eu ter um outro filamento de DNA preso a esse, o outro filamento, as pentoses vão estar de cabeça para baixo. Aqui nós estamos com a pentose, digamos, com o oxigênio para cima. A pentose que está com o oxigênio para cima forma um filamento que tem ligações 3, 5. Tá vendo? Ó? 3 de uma pentose, 5 da seguinte. 3 de uma pentose, 5 da seguinte. 3 de uma pentose, 5 da seguinte. Então, você tem nesse filamento pentoses interligadas. Então, você está percebendo o quê? Olha para mim só um instantinho. O que prende um nucleotídeo ao outro? É a base nitrogenada? Não, a base nitrogenada está livre. O que prende um nucleotídeo ao outro é a pentose. É a pentose de um nucleotídeo ligada à pentose do outro. E sempre através dos carbonos 3, 5. Só que a leitura pode ser ao contrário. Se a pentose estiver de cabeça para baixo, eu vou mostrar já já, aí as ligações não serão 3, 5, serão ligações do tipo 5, 3. Então você, já sabendo que o DNA, porque você já sabe disso, tem 2 filamentos de nucleotídeos, e esses 2 filamentos estão presos, e eu vou falar nisso já já, para que esses 2 filamentos se liguem um ao outro, um deles vai estar com a pentose nessa posição que eu acabei de mostrar, e o outro vai estar com a pentose de cabeça para baixo. É o que nós chamamos de filamentos antiparalelos. Antiparalelos por quê? Porque eles estão exatamente em posições inversas. Você vai ver que no outro filamento que estaria ligado a esse, a pentose estaria de cabeça para baixo e nós teríamos uma pentose ligada à outra pelo carbono 5 de uma com 3 da outra. 5 de uma com 3 da outra. Então, num filamento do DNA, você tem o quê? Ligações 3, 5. Carbono 3 de uma pentose com 5 da outra. 3 de uma pentose com 5 da outra. E no outro filamento, que vai estar paralelo a esse, você vai ter ligações do tipo 5, 3. Carbono 5 de uma pentose, carbono 3 da seguinte. Carbono 5 de uma pentose, 3 da seguinte. Percebeu? Isso é que vai fazer com que as bases fiquem próximas umas das outras e possam se ligar através de pontes ou ligações de hidrogênio, conforme eu vou mostrar já já. Então, seguindo aqui a nossa linha, cada molécula de DNA ela apresenta 2 filamentos de nucleotídeo. Isso foi a estrutura final do nosso amigo, dos nossos amigos, né? Watson e Crick. Eles chegaram à conclusão que cada molécula de DNA tem 2 filamentos de nucleotídeos. E eles chegaram a uma conclusão mais bacana ainda, que esses filamentos de nucleotídeos, eles estão ligados através das bases nitrogenadas. Isso porque um camarada chamado Chargaff, em 1950, percebeu uma coisa bacana em relação ao DNA. Olha para cá. Analisando pedaços ou fragmentos de DNA de várias células diferentes, sabe o que eles perceberam? Que sempre, em qualquer DNA analisado, a porcentagem de adenina era igual à porcentagem de timina. E a porcentagem de citosina era igual à de guanina. DNA não tem uracil, lembra? Uracila não é uma base característica do DNA. Então eles perceberam que, em qualquer fragmento de DNA, a adenina e a timina sempre tinham porcentagens idênticas.
e a citosina e guanina também. A que conclusão eles chegaram? Essas bases devem estar ligadas. Isso facilitou muito o estudo do James Watson e Francis Crick no que diz respeito à montagem da estrutura do DNA. Né? É claro que depois eles perceberam que esses dois filamentos não são realmente paralelos, eles são dispostos helicoidalmente, foi uma outra história que a gente não vai contar agora, mas que rendeu inclusive um prêmio Nobel a eles. Eles descobriram isso em 1953 e em 1961, se não me falha a memória, ou 62, esses dois caras ganharam o prêmio Nobel de Medicina por conta de terem descoberto a estrutura do DNA. Mas então, olhando para cá, analisando então o que o Chargaff percebeu, né, e analisando a possibilidade ou as várias possibilidades de estrutura do DNA, o Watson e Crick chegaram à conclusão de que o DNA seria uma molécula helicoide, assim, ó, formada por dois filamentos de nucleotídeos que estariam ligados entre si através das bases. E um fato importante determinou isso, né? É a porcentagem idêntica de adenina e timina e de citosina e guanina. Então, na verdade, eles perceberam o seguinte: onde tem uma adenina num filamento, ela está sempre ligada a uma timina no outro. E essas ligações acontecem através de pontes de hidrogênio. Aqui, para que você tenha uma ideia, não está muito correto não. A adenina se liga à timina por 2 pontes e a citosina se liga à guanina por 3 pontes. Perfeito? Então, nós já sabemos que o modelo final da estrutura do DNA é exatamente esse modelo aqui do nosso Watson e Crick. Olha, a adenina e a timina se ligam por 2 pontes, enquanto que a citosina e a guanina se ligam por 3 pontes, conforme está aqui. Queridos, agora nós já conhecemos a estrutura do DNA. Só quero que vocês atentem para uma coisa. Presta bem atenção no que eu te falei. Olha o posicionamento dessa pentose aqui. Está vendo lá? No slide seguinte isso vai ser mostrado de forma mais bonita ainda. Mas você está vendo essa pentose num posicionamento? Olha como está o posicionamento da outra. Olha os carbonos, vamos numerar? Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e o 5 aqui fora. Olha a outra aqui. De novo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e o 5 aqui fora. Agora, olha a pentose do lado de lá. Carbono 1, está vendo lá? Depois desse carbono 1, nós temos o carbono 2, carbono 3, o 4 e o 5 aqui do lado de fora. De novo, carbono 1, 2, 3, 4 e o 5 do lado de fora. Então, como é que ocorre a ligação aqui entre o carbono... Aqui tem um fosfato, naturalmente. Entre o carbono 3 de uma pentose e o carbono 5 da outra. E do lado de cá? Entre o carbono 5 de uma e do carbono 3. Então, num dos filamentos, as ligações são do tipo 3,5, pentoses ligadas pelos carbonos 3,5, e no outro filamento as pentoses estão ligadas na direção 5,3. E você note que um filamento está preso ao outro através de quê? Está lá, ó, pontes de hidrogênio, estabelecidas entre as bases. Onde eu tenho uma guanina, eu tenho sempre uma citosina do outro lado. Onde eu tenho uma timina, eu tenho sempre uma adenina. Olha, cara, uma base purínica se liga sempre a uma base pirimidínica e vice-versa, né? A guanina é uma base purínica, a citosina é uma pirimidínica. Então, purínica, pirimidínica, sempre uma purínica e uma pirimidínica. Seguindo, olha o que eu te falei do filamento antiparalelo aqui. Aqui fica bem nítido o que eu estava tentando te mostrar. Está vendo lá? Ó? Aqui você está percebendo que esse filamento é o filamento 5,3. Por que é o filamento 5,3? Por que esse é o filamento 5,3? Porque eu tenho carbono 5 de uma pentose e carbono 3 da outra. Carbono 5 de uma pentose e carbono 3 da outra. Observe que, presta bem atenção, aqui eu tenho a ligação 3,5. Observe agora, hein? 3,5 e a ligação 3,5. Do lado de cá, eu tenho a ligação 5,3, depois 5,3 e depois 5,3. Mas esse filamento é o 3,5 e esse é o 5,3. Ué, Drummond, não estou entendendo. Se você mostrou que aqui as ligações são entre o carbono 3 e o carbono 5 da pentose seguinte, por que esse filamento é o 5,3? Se você está mostrando que as ligações aqui são entre o carbono 5 de uma pentose e o carbono 3 da outra, por que esse é o 3,5? Não está invertido isso aqui? Não está, não. Sabe por que a gente chama esse filamento do 5,3 e esse do 3,5? Fácil. É porque a gente
considera o carbono livre da primeira pentose e o carbono livre da última pentose. Olha para cá. Esse carbono 5 aqui está livre. As ligações não são sempre entre os carbonos 5 e 3 ou 3 e 5. Na primeira pentose desse filamento, qual é o carbono que está livre? É o carbono 5. Porque, observa, o carbono 3 está ligado. Na última pentose, o carbono 5 está ligado, mas o 3 está livre. Então, nesse filamento que o senhor está vendo aqui, na primeira pentose, lá de cima, o carbono livre é o 5 e o último é o 3. Então, esse é o filamento 5,3. Parece confuso, né? Mas o filamento 5,3, ele tem ligações do tipo 3,5. O filamento 5,3 tem ligações do tipo 3,5. E olha do outro lado, o filamento antiparalelo desse. Aqui, ó, o carbono da primeira pentose que está livre é o 3. O 5 está comprometido com o fosfato. E na última pentose, qual é o carbono que está livre? É o carbono 5, porque o 3 está comprometido com o fosfato. Então esse é o filamento 3,5, por quê? Porque na primeira pentose, o carbono livre é o 3. E na última pentose, o carbono livre é o 5. Carbonos livres daqueles que fazem as ligações entre as pentoses. E os carbonos envolvidos nas ligações são sempre o 3 e o 5. Então olha para cá. O filamento que tem as ligações 3,5 é o 5,3. Por quê? Porque a primeira pentose tem lá o carbono 5 livre e a última o carbono 3. O filamento que faz as ligações 5,3 é o 3,5. O filamento é chamado de 3,5. Por quê? Porque na primeira pentose o carbono livre é o 5 e na última pentose o carbono livre é o 3. Fechou? Então, 5,3 e 3,5 referem-se aos carbonos livres da primeira e da última pentose. E as ligações são invertidas. Sempre no filamento 5,3, as ligações são 3,5. E no filamento 3,5, as ligações são 5,3. Deu? Vamos lá, então. Agora, a gente pode começar a falar rapidamente da replicação. Replicação ou autoduplicação. O que é replicação ou autoduplicação, cara? É uma capacidade única da molécula de DNA de produzir outra à sua imagem e semelhança. E ela faz isso. Claro que ela precisa do auxílio de algumas enzimas. Ela não faz isso sozinha. Ela precisa de algumas enzimas que a ajudem nesse processo de autoduplicação. Mas esse processo de autoduplicação, replicação, a capacidade do DNA produzir uma outra molécula de DNA, é fundamental para os seres vivos em geral. Por que é fundamental para os seres vivos em geral? Olha para cá. A importância, capacidade de hereditariedade. Presta atenção, como é que nós, seres vivos, e quando eu falo nós, seres vivos, não entenda nós humanos, nós, seres vivos. Pode ser uma bactéria, velho. Como é que nós, seres vivos, conseguimos transmitir aos nossos descendentes as nossas próprias características? Através do DNA que temos. Agora, como é que nós passamos o nosso DNA para os nossos descendentes? É porque nós o duplicamos. Nós conseguimos duplicar o DNA. Se for numa bactéria, ela duplica o DNA único que ela tem. Se for num organismo mais complexo como o nosso, nós temos duplicação de DNA através de processos gametogênicos. Mas, de qualquer forma, nós duplicamos o DNA para passar isso adiante. E só conseguimos transmitir isso aos nossos descendentes porque o DNA tem essa capacidade de autoduplicação. Agora, de forma bem simples, eu vou explicar isso para você, porque a autoduplicação, sinceramente, é um processo complicado para Dedéu. Mas eu vou tentar ser bem simples para você entender a filosofia da coisa. Olha para cá. Para nós fazermos a autoduplicação, eu vou precisar de algumas enzimas. E nem tem todas aqui, né? Eu botei a primase, por causa do primer, a helicase, a DNA polimerase, mas eu poderia citar ainda as topoisomerases, que são enzimas que, de alguma forma, favorecem o processo, diminuindo, né, a alfa-hélice, diminuindo a rotação dos dois filamentos do DNA. Né? Então tem uma série de enzimas envolvidas no processo. De qualquer maneira, o básico você vai aprender aqui agora de forma bem simples. Olha para cá. A primeira coisa que tem que acontecer, imagina você, olha para mim só um instantinho, imagina você uma molécula de DNA, tá? Como é que é a molécula de DNA? 2 filamentos dispostos helicoidalmente. 2 filamentos helicoidais. A primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que fazer com que esses 2 filamentos que têm um passo, existe um passo de giro. O que é o giro do passo? É o seguinte, a cada passo do DNA, a cada giro de 360 graus, nós consideramos um passo. Então, imagina você, por exemplo, vamos lá,
uma escada de cordas. E aí eu vou girando a escada de cordas assim. Vai chegar num momento em que elas se encontram, depois 360 graus de novo, elas se cruzam no mesmo local, 360 graus elas se cruzam no mesmo local. Então, existe um giro, né, mais ou menos constante nas moléculas de DNA. Não estou dizendo para você que toda molécula de DNA tem o mesmo passo, não, porque não tem. Também não vamos tocar nesse assunto agora. Mas a maioria das moléculas de DNA que formam os nossos cromossomas tem o mesmo passo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para tentar duplicar é diminuir esse giro. Fazer com que as moléculas fiquem mais ou menos paralelas, diminuindo o giro da helicoide. E existem enzimas para fazer isso, que são as topoisomerases. Você vai ver aqui, ó, a topoisomerase é essa enzima que está aqui tentando diminuir o giro, abrindo o giro da molécula de DNA. Perfeito? Uma segunda enzima, por enquanto nós só estamos desfazendo o giro. Uma segunda enzima que entra nessa história é a que vai romper as pontes de hidrogênio. É essa enzima aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa enzima vai rompendo as pontes de hidrogênio. Aqui, no caso, já rompeu bastante, né? Porque já tem duas novas moléculas surgindo. Mas essa enzima vai rompendo as pontes de hidrogênio lenta e paulatinamente. Então, a primeira enzima, que são as topoisomerases, o primeiro grupo enzimático, que são as topoisomerases, eles vão diminuindo, não é, o giro da helicoide. O segundo grupo enzimático vai fazendo o quê? Ele vai rompendo as pontes de hidrogênio e vai abrindo. E o terceiro grupo enzimático vai polimerizando, que são as DNA polimerases. Nós temos 3 DNA polimerases, aliás, temos 5, mas 3 muito importantes. A DNA polimerase que mais atua nesse processo aqui de replicação da molécula é a DNA polimerase 3. Mas aqui não vamos entrar nesse assunto, não. Vamos falar só em DNA polimerase. Tá lá. Então são 3 enzimas que vocês precisam saber. Daqui a pouco eu vou falar da primase também. Mas, a princípio, as topoisomerases, que diminuem o quê? O giro dos dois filamentos de DNA. Depois, nós temos a helicase, que vai rompendo as pontes de hidrogênio, e temos as DNA polimerases, que vão polimerizando novos filamentos modelados por aqueles que estão sendo abertos. Então, observa, na hora que o filamento é aberto, o que você está percebendo aqui? Na hora que os dois filamentos mãe são abertos, 2 novos filamentos já começam a surgir aqui. E quem é que está fazendo esse trabalho de montagem dos 2 novos filamentos? A DNA polimerase, tanto aqui quanto aqui. Só que aqui tem uma jogada importantíssima para você. Presta bem atenção. A DNA polimerase, ela só consegue polimerizar, ela só consegue montar filamentos de DNA no sentido 5'3". As DNA polimerases, elas são polimerases sempre no sentido 5'3", sempre. Sempre polimerizam no sentido 5'3". Então, presta bem atenção. Se esse filamento mãe aqui, ó, tá vendo esse aqui, ó? Esse é o filamento mãe. Se ele for o filamento 3'5", presta atenção, a DNA polimerase já vai montando um outro filamento direto. Em que sentido? No sentido 5'3", que é o inverso. Perfeito. Olha lá, o filamento já vai sendo montado direto. Quando essa molécula for totalmente aberta pelas topoisomerases e pela helicase, já vai ter uma outra prontinha já a caminho. Praticamente pronta. Mas do outro lado, lembre-se que é o filamento antiparalelo do 5'3". Esse outro filamento mãe aqui vai ser o 5'3". Olha lá, ele é o antiparalelo do 3'5". O outro filamento da molécula mãe seria o 5'3". E aí dá um problema. Qual é o grande pepino? É que a DNA polimerase, ela só sabe polimerizar no sentido 5'3". Pô, mas esse já é o filamento 5'3", então ela tem que ir ao contrário. Como é que ela vai conseguir ir ao contrário? Só se ela for de trás para frente. Por isso é que formam esses fragmentos. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse pedacinho foi montado, esse pedaço foi montado, depois esse pedaço. Eles foram montados isoladamente, porque esse filamento aqui, ó, presta bem atenção, esse filamento já é o 5'3" nesse sentido. Para que a DNA polimerase faça a polimerização, o outro filamento seria o quê? O 3,
5, se ele fosse direto. Mas a DNA polimerase não sabe fazer no sentido 3,5, ela só sabe fazer no 5,3. Então olha o sentido que ela faz. Fez esse pedaço aqui, fez esse aqui, fez esse aqui. Depois esses fragmentos são todos unidos. Esses são chamados de fragmentos de Okazaki. Foi o japonesinho lá que descobriu isso. Então veja bem, um dos filamentos da molécula de DNA, ele é montado continuamente. Qual o filamento que é montado continuamente? O filamento 5,3. Por quê? Porque a base dele é o 3,5. E a DNA polimerase só sabe polimerizar no sentido 3,5, no sentido 5,3, perdão. Então, para o filamento mãe 3,5, a DNA polimerase já faz a polimerização direta no sentido 5,3. Acabou. Vai direto. Montado. O problema está no outro. O outro filamento da molécula mãe é o 5,3. Para montar direto um filamento complementar, seria no sentido 3,5, mas não dá. Não dá porque a DNA polimerase só sabe fazer o contrário. Então ela vai fazendo os pedaços. À medida em que a helicase vai abrindo o DNA, o que vai acontecendo? Ela vai montando pedacinhos. Então montou esse pedacinho agora, depois daqui a pouco vai montar esse pedacinho aqui, sempre no sentido de 5 para 3. Então essa é a grande sacada da duplicação do DNA. É você perceber que os filamentos, por serem antiparalelos, estarem em posições inversas, né? E a DNA polimerase ela só consegue polimerizar um nucleotídeo no outro, no sentido 5,3, para o filamento 3,5, a base é perfeita, porque o filamento já é 3,5. Onde tem uma adenina aqui, ela vai botando timina, citosina, guanina, timina, adenina, e vai, e já monta outro filamento. E para o filamento 5,3? Pô, se o filamento é 5,3 de lá para cá, elas têm que vir ao contrário, para ser 5,3 ao contrário, porque senão fica 3,5. Daqui para lá seria 3,5. Não dá. Então ela tem que vir no sentido oposto montando. Para vir no sentido oposto, ela vai ter que montar os pedaços. Ela tem que esperar abrir um pedacinho e montar. Abrir um pedacinho e montar. Abrir um pedacinho e montar. Agora, o que você vai perceber é que uma vez feito isso, presta bem atenção, o que vai acontecer é muito simples. As duas moléculas que vão se formar, serão literalmente idênticas entre si. Se não forem, é porque aconteceu algum erro, é o que nós vamos tratar na segunda parte da aula. Elas são literalmente idênticas entre si e literalmente idênticas à molécula mãe. Ou seja, na hora que o DNA se abre, você vai perceber que as bases se complementam igualzinhas àquela complementação inicial da molécula mãe. À medida em que a molécula mãe vai se abrindo e dois novos filamentos vão sendo montados, você vai ver que as duas moléculas serão idênticas. E aí tem uma jogada muito importante. Você vai me deixar um minutinho só? Mais? Um minutinho? Obrigado. E aí tem uma jogada muito importante que presta bem atenção. Olha para cá. Na hora em que você tem esse Y aqui, ó, de montagem, eu agora não vou respeitar a história do 3,5 e do 5,3, só para a gente andar mais rápido. Isto aqui seria a molécula mãe, correto? Está lá. Onde tem adenina aqui, vai ter timina do outro lado, 2 pontes. Citosina, guanina, 3 pontes. Timina de novo, ou pode ser adenina aqui e timina, mais 2 pontes. E aqui continuamos. Olha lá, continuamos. Digamos que fosse de novo citosina, timina e guanina. Do lado de cá, na molécula mãe, seria o quê? Guanina, adenina e citosina. Observe que a complementação vai montando moléculas exatamente idênticas. Aqui, ó. O que vai entrar aqui? C. O que vai entrar aqui? A. O que vai entrar aqui? G. A mesma coisa do lado de cá. Tudo igual. O que vai entrar aqui? G. O que vai entrar aqui? T. E o que vai entrar aqui? C. Agora, você está percebendo que na hora em que isso aqui acabar, eu tiver uma molécula aqui, eu tiver outra molécula aqui, nota, importantíssimo que eu vou te falar agora. Esse filamento aqui, ó, esse filamento que eu estou mostrando aqui agora, vai compor uma das outras duas moléculas. E esse filamento aqui vai compor a outra. Percebeu isso? Então, as duas moléculas que se formarão terão um filamento antigo, cada uma delas, e apenas um outro filamento novo. Para cada uma das moléculas formadas depois de completada a autoduplicação, para cada uma das moléculas formadas, eu terei um filamento antigo e um novo.
Isto aqui é uma molécula, isto aqui vai ser a outra. Elas serão idênticas, mas um filamento é antigo e é um novo. Por isso eu digo que toda autoduplicação é semiconservativa. O que significa ser semiconservativa? Toda autoduplicação conserva nas moléculas filhas um dos filamentos da molécula mãe, e um é novo. Então, na hora em que o DNA se duplica, 50% da estrutura da molécula filha dele, de cada uma das moléculas filhas, é exatamente o mesmo filamento da molécula mãe. E isso nós dizemos ou chamamos de semiconservação. Então a autoduplicação é semiconservativa, porque cada vez que o DNA se duplica, ele mantém nas moléculas filhas pelo menos um filamento da molécula mãe, e o outro é novo. Perfeito isso? Daqui a pouco a gente volta e vamos fazer os exercícios sobre isso. E aí, gente, não esqueçam lá do cupom, hein? MED 2018, tá? Não esqueçam disso. Isso é importante. Vai lá que você tem 15%. Mas vamos voltar aqui então agora, vamos fazer os exercícios referentes àquilo que nós acabamos de falar. Mostra aqui pra gente, vamos lá. Olha só, eu te falei que são exercícios de faculdades, universidades múltiplas, né, do Brasil. E aqui nós temos o exercício da UERJ. Em anos, milhões de escravos desembarcaram no Brasil, 1 milhão só em Salvador. Agora, brasileiros cruzaram o Atlântico e fizeram o caminho inverso dos seus antepassados. A partir de um teste de DNA, eles viajaram em busca de suas origens. Para rastrear a ancestralidade, o que seria rastrear a ancestralidade? A gente descobrir, naturalmente, qual é a nossa origem, né, genética. Existem diferentes tipos de testes de DNA. Dentre eles, o que analisa o cromossomo. Olha, faltou um negócio aqui, eu não sei como é que sumiu daqui, mas sumiu. É o cromossomo Y, tá? O cromossomo Y e o que analisa o DNA mitocondrial. Os dois testes podem ser aplicados em indivíduos do sexo masculino, enquanto apenas um deles é aplicável ao sexo feminino. Beleza. Aponte duas justificativas para a realização dos exames citados apenas em indivíduos do sexo masculino. Olha lá, isso aí tem tudo a ver com o que nós falamos. Pode parecer que não tem, mas tem. O que eu acabei de falar? Que nós só conseguimos, né? A autoduplicação está ligada aqui, herança, hereditariedade. E nós só conseguimos, obviamente, passar para os nossos descendentes as nossas próprias características. Por quê? Porque o nosso DNA é capaz de se autoduplicar. E na formação de gametas é exatamente isso que acontece. Tanto na formação do gameta feminino lá durante o período embrionário, porque a menina já nasce com os gametas prontos, quanto a produção de gametas masculinos ao longo de toda a vida fértil do cara, até a morte. Então, durante todo o processo de gametogênese, a gente está sofrendo mitose, 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 e depois a meiose só no finalzinho para poder produzir o gameta final. Mas o que garante, né, a transmissão é, sem dúvida alguma, o processo mitótico e a duplicação do DNA. Só que ele está dizendo aqui que a gente tem dois testes de DNA para buscarmos as nossas ancestralidades. Aquele teste onde a gente só analisa o cromossoma Y, e analisar o cromossoma Y significa exatamente o quê? Primeiro, que o cromossoma Y é pequenininho, já é uma degeneração mal feita do X, né? E nesse caso, deixa eu puxar a brasa aqui para uma sardinha importante, mas muito importante. Nós estamos a menos de 24 horas, a poucas horas, nós estamos a 3 horas de chegarmos na quinta-feira, Dia Internacional da Mulher. E aí é importante a gente falar um pouquinho que o cromossoma Y nada mais é do que uma degeneração mal feita do X. As mulheres geneticamente são muito mais completas do que nós. Nós somos muito mais incompletos em tudo. Elas dão banho, sem dúvida. Mas, voltando para cá, na verdade, o cromossoma Y é um teste fácil de fazer, porque é um cromossoma pequenininho. E tem um detalhe, o cromossoma Y só é observado aonde? No indivíduo do sexo masculino, né? Só os indivíduos do sexo masculino têm o cromossoma Y. Mulheres têm 2 cromossomas X. Então, essa viabilização de busca de ancestralidade pelo cromossoma Y só serviria ao sexo masculino. Agora, existe o teste mitocondrial. E aí ele diz que um desses 2 testes serve tanto para o homem quanto para a mulher, que é o teste mitocondrial. Presta bem atenção. Nós dentro da mitocôndria, a mitocôndria, você já deve ter estudado isso, é uma organela que tem uma independência genética quase que total da célula. Até por conta da própria
possibilidade de origem dela, né? O que seria a mitocôndria? Talvez uma bactéria, enfim, um ser procariota qualquer que foi englobado por uma célula eucariota há 3 bilhões de anos atrás. Bom, então a mitocôndria tem uma certa independência. Mitocôndria é observada em toda a célula eucariota, em qualquer uma, tanto de macho quanto de fêmea. Se eu quiser buscar a ancestralidade da minha linhagem materna, eu vou buscar o meu DNA mitocondrial, sem sombra de dúvida. O DNA mitocondrial, ele pode servir numa busca de ancestralidade tanto para o homem quanto para a mulher, porque ele existe nas mitocôndrias tanto de macho quanto de fêmea. Agora, a busca ancestralidade, né, paterna, essa a gente pode conseguir facilmente pelo cromossomo Y. Então, o que ele está dizendo é exatamente isso? Voltamos para cá. Para rastrear a ancestralidade, existem diferentes tipos de testes de DNA. Dentre eles, o que analisa o cromossomo Y e o que analisa o DNA mitocondrial. Os dois podem ser aplicados em indivíduos do sexo masculino. Verdade. No sexo masculino, eu posso usar o cromossomo Y, porque o homem tem cromossomo Y. E posso usar o DNA mitocondrial. Isso para buscar a ancestralidade materna, né? Agora, enquanto apenas um deles é aplicável ao sexo feminino, que no caso é da mitocôndria. Aponte duas justificativas para a realização dos exames citados apenas no indivíduo do sexo masculino. Olha, por que os dois podem ser utilizados no sexo masculino? Acabamos de falar, né? Mitocôndria, ela é observada em todas as células que nós temos, em todas. Agora, presta bem atenção. Eu estou falando agora indivíduos do sexo masculino. As mitocôndrias que nós temos foram todas herdadas de nossa mamãe. Você sabe disso, né? Porque o espermatozoide, quando ele sofre a endomixia, antes de acontecer a anfimixia, quer dizer, quando ele entra no óvulo, no ovócito, antes da fusão, ele tem todo o seu citoplasma, se é que ele ainda vai carregar algum, mesmo aquelas mitocôndrias da peça intermediária, elas são todas digeridas pelo óvulo e só fica mesmo material genético. Então, tudo que nós temos em termos de DNA mitocondrial veio da nossa mamãe. Sabe-se que nesses dois testes não é possível utilizar o gene responsável pelo daltonismo. Apresente duas razões que expliquem essa impossibilidade essa impossibilidade, uma para cada teste. Perfeito. Olha para cá. Onde é que está o gene para daltonismo? Você lembra disso? O gene para daltonismo está no cromossomo X. Mas ele não está no cromossomo X mitocondrial. Quer dizer, ele não está no cromossomo mitocondrial, ele está no cromossomo X. E o cromossomo X, ele não serve para nós termos uma convicção exata de ancestralidade. Então, eu não posso, por exemplo, usar o gene responsável pelo daltonismo nesses testes. Por quê? Primeiro, o gene para o daltonismo está no cromossomo X e não no cromossomo mitocondrial. Segundo, se ele vai fazer teste com o cromossomo Y, não vamos ter, obviamente, gene para daltonismo. Se nós colocarmos aqui o cromossomo X, o gene para daltonismo está numa área do cromossomo X não análoga ao Y. É essa área aqui, ó, que nós chamamos de área sex-linked. Aliás, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu botar uma coisinha mais bonita. O cromossomo X seria mais ou menos assim, né? Olha lá. E o cromossomo Y tem uma área que é homóloga ao X, que é essa que eu desenhei aqui, e tem uma área que não tem nada a ver com o X. Pois é, o gene para daltonismo, como o gene para distrofia de Cheney e outras mais, estão aqui, ó, nessa área do cromossomo X, que não é análogo ao Y. Se o cara quer fazer um teste com o cromossomo Y, ou então com DNA mitocondrial, não existe a menor chance de usar o gene para daltonismo. Porque o gene para daltonismo está exatamente numa área do X não homóloga ao Y, e ele não está analisando o cromossomo X. Homem não tem cromossomo X, ou tem? Homem tem cromossomo X, mas o gene para daltonismo não está no cromossomo Y que ele está analisando, está no X. Então, se ele quer fazer uma análise com o cromossomo Y ou com o DNA mitocondrial, ele não pode usar o gene para daltonismo, porque o gene para daltonismo não está nem no cromossomo Y, nem no DNA mitocondrial. Fechou isso? Beleza. Mais uma. Uma cultura de bactérias idênticas, todas contendo apenas uma molécula de DNA, é colocada em um meio de cultura no qual nucleotídeos são marcados radioativamente. Então, olha o que ele está te dizendo, hein? Uma cultura de bactérias idênticas, todas contendo apenas uma molécula de DNA, então são bactérias de uma mesma cepa, e todas contendo uma mesma molécula de DNA. Bactéria se reproduz por quê? Por cisparidade, bipartição. Então, ela só tem
divisão por processo simples de duplicação de DNA. Não existe qualquer tipo de variação, ou pelo menos não deve existir, salvo se ocorrer alguma outra mutação. Agora, ele está colocando aqui, olha, idênticas todas contendo uma única molécula, é colocada em um meio de cultura no qual os nucleotídeos agora são marcados radioativamente. Elas são mantidas nesse meio por 2 ciclos de divisão celular, ou seja, cada bactéria terá originado 4 bactérias filhas. 2 ciclos de divisão. Sofreu uma bipartição, depois sofreu outra. Depois são mantidas por mais um ciclo de divisão em um meio com nucleotídeo não radioativo. Cada molécula de DNA é formada por 2 cadeias polinucleotídicas enroladas helicoidalmente. Então, o que ele está propondo aqui, cara? Presta bem atenção para cá. Olha só. Eu tinha aqui uma molécula de DNA da bactéria, tá certo? Essa molécula de DNA, posso colocar assim só para... Vou botar paralelo para facilitar. Ela se reproduziu, né? Não foram 2 bipartições? Aqui se reproduziu uma vez, tá? E depois, cada uma dessas moléculas se reproduziu de novo. Na verdade, a palavra reprodução que eu estou usando aqui, convenhamos, não é nada adequada, né? Ela se duplicou de novo, ela sofreu replicação. Então, cada molécula inicial formou 4 finais, é o que ele está propondo. Não é verdade? Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Olha lá, eu estou botando esses tracinhos aqui para indicar que uma base está ligada à outra, para manter os filamentos ligados. Então, depois são mantidas por mais um ciclo em um meio com nucleotídeo não radioativo. Ele botou nesses 2 ciclos com nucleotídeos radioativos para poder marcar. A bactéria inicial não tinha radiação. Aí ele botou no meio contendo radiação. Olha bem para cá o que vai acontecer. Na hora que essa bactéria for sofrer bipartição, o DNA dela vai se duplicar, correto? O que vai acontecer? Esse filamento é o antigo, esse é o novo. Está vendo aqui? Na primeira bipartição, esse filamento é o antigo, esse é o novo. O filamento antigo não tinha radiação. Eu vou chamar de filamento I. O filamento novo tem radiação, é o filamento R. Na outra bactéria da primeira divisão, a mesma coisa. O filamento I, o antigo, e o filamento R. Tá certo? Agora partimos para a segunda divisão. Cadê o filamento I? Continua aqui, ó. Filamento I está aqui. E o filamento R? O filamento R está aqui, mas da segunda divisão, porque a segunda divisão ainda foi em meio radioativo. Esse filamento aqui já era o R, radioativo. Na segunda divisão, manteve um outro filamento radioativo. Um outro filamento complementar radioativo foi montado, porque a bactéria ainda estava no segundo ciclo no meio radioativo. A mesma coisa aqui, ó. Cadê o filamento I, o que não tinha radiação? Ele veio para cá, ó. Ele está aqui, ó. Esse é o filamento I. Esse R e esses 2 R. Então, o que você percebeu? A partir de uma bactéria dessa colônia, quantas cadeias polinucleotídicas conterão marcação radioativa e quantas cadeias não conterão marcação radioativa no final de 3 ciclos? Ele aqui só botou 2, hein? Presta bem atenção. Primeiro, vamos ler de novo. Uma cultura de bactérias idênticas, todas contendo em um meio de cultura na qual elas são mantidas nesse meio por 2 ciclos. Não, elas só são mantidas em meio radioativo por 2 ciclos. Então, ainda teria um terceiro ciclo. No terceiro ciclo, o que ia acontecer? Aí tirou do meio radioativo. Né? Depois são mantidas por mais um ciclo de divisão em meio com nucleotídeo não radioativo. Então, no terceiro ciclo, vamos para o terceiro. É só vocês seguindo. Ó. Aqui vai dividir de novo. Então, eu vou ter aqui ó, não radioativo e não radioativo. I, porque no terceiro ciclo já não tem mais radiação. Aqui, vai dividir de novo. O que eu vou ter? Só é trabalhoso, né? R e I, porque o terceiro já não tem mais radiação. Aqui, dividiu de novo. Aqui, ó. RI, perdão. RI 2 vezes, né? Porque abriu... desculpe. É porque já está ficando espremido aqui pra caramba. Posso apagar isso? Posso, né? Aqui. Apaguei aqui, ó. Dividiu aqui, mas ainda vai dividir outra vez aqui, ó. O de baixo. Olha lá. De novo. R, já está aqui, e I. Caramba, vai ficar espremido, hein? Aqui de novo vai dar o quê? Não vou botar o traço não.
Aqui de novo vai dar o quê? RI. Aqui de novo vai dar o quê? RI. Aqui RI. E aqui II. Então teve II aqui, RI. Vou puxar para cá, cara. Vou puxar para cá para não confundir. No último ciclo vai ficar II numa molécula, nenhuma com radiação. Depois vai ficar RI, um filamento radioativo. Depois 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 RI, um filamento radioativo. E por fim, II. Então é isso que ele quer saber. Caramba, depois do terceiro ciclo, trabalharam. Olha só, depois do terceiro ciclo, o que nós teríamos? Quantas cadeias polinucleotídicas conterão marcação radioativa e quantas cadeias não conterão marcação radioativa? Aqui, marcação não radioativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E quantas conterão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo, professor? Fiz certo isso aqui? 1. I. RI. 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 Muito bem. RI. 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 II. É isso. Caramba. Nossa mãe do céu. É isso. Primeiro ciclo, 2 bactérias. Segundo ciclo, 1, 2, 3, 4 bactérias. Terceiro ciclo, cada uma deu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bactérias. Perfeito. É isso mesmo. Então está tudo perfeito. Então, quantos filamentos não radioativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quantos radioativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que não são todos radioativos ou não são... alguns continuam meio radioativos e não... Por um motivo muito simples. O que ele quer que você explique aqui é muito simples, cara. Foi o que eu falei para você na aula anterior. É porque a replicação é o quê? A replicação é semiconservativa. Semiconservativa. O que significa ser semiconservativa? Cada molécula, ao se dividir, ela vai integrar 2 moléculas filhas, conservando metade do material genético da molécula mãe. Parece complicado, mas não é não. É só vocês fazendo as coisas. Pegou lá a molécula inicial, dividiu em 2. É porque aqui o espaço ficou pequeno. Dividiu em 2. As 2 receberam, cada uma, um filamento da antiga e um filamento novo. Abriu de novo, um filamento da antiga e um filamento novo. Abriu de novo, e assim vai. Perfeito? Os indivíduos não são coisas estáveis, eles são efêmeros. Os cromossomos também caem no esquecimento, como as mãos num jogo de cartas, pouco depois de serem distribuídas. E bacana, isso aqui eu conheço, isso é de um livro famoso, lá do Richard Dawkins, é isso mesmo. Mas as cartas em si sobrevivem ao embaralhamento. As cartas são genes, elas sobrevivem ao embaralhamento. Apenas trocam de parceiros e seguem em frente. É claro que eles seguem em frente. E essa é a sua vocação. Eles são os replicadores e nós suas máquinas de sobrevivência. Quando tivermos cumprido a nossa missão, seremos descartados, mas os genes ficam. É o que ele quer dizer aqui. Os genes, porém, são cidadãos do tempo geológico. São cidadãos do tempo geológico. Os genes são para sempre. É verdade. O que ele está tentando dizer aqui é muito simples. Nós vamos acabar. Eu vou acabar. Eu já estou chegando perto. Mas os meus genes foram passados aos meus filhos. Eles estão lá. É um outro embaralhamento e agora já foram passados aos meus netos. É um outro embaralhamento e eles estão lá. É o que ele está tentando dizer aqui. Considerando a reprodução sexuada, explique o que o autor do texto quis dizer ao comparar cada cromossomo e o conjunto cromossomo de uma pessoa às mãos de cartas,
que se desfazem assim que são distribuídas. Considerando o mecanismo de duplicação do DNA, explique a afirmação que os genes são para sempre. Olha, presta bem atenção. Usando o mecanismo de duplicação do DNA, o que eu falei para você? A duplicação é sempre conservativa, não é? Cada vez que o meu DNA se duplica para formar, ou que já se duplicou para formar gametas, que foram usados na minha reprodução, o que aconteceu? Um dos filamentos da duplicação lá das minhas espermatogônias, um dos filamentos é sempre antigo e o outro é novo. Então, cada vez que se duplica, aquele gene vai ser passado, se ele é do filamento antigo, ele vai ser passado adiante. Por mais distante que ele fique, ele vai ser passado. E além do mais, você não pode esquecer que além da duplicação ser semi-conservativa, ela é um mecanismo de transmissão total, absoluta e equânime de nucleotídeos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma molécula, ao se duplicar, ela produz outra à sua imagem e semelhança, exatamente idêntica, e guardando um filamento da antiga. E esse filamento da molécula antiga vai passando de uma para outra, e vai passando, vai passando, vai passando. Por mais distante que a gente esteja no processo de duplicação celular, de mitose, ou de ciparidade, seja lá o que for, por mais distante que a gente esteja, sempre um filamento vai chegar à geração mais distante. Os genes são realmente para sempre. Isso por quê? Porque a autoduplicação é sempre conservativa. Fechou? Vamos falar um pouquinho de mutação. O que são mutações? Olha para mim um instantinho. Mutações são alterações ou gênicas ou cromossomiais que ocorrem normalmente ao acaso na molécula de DNA ou no cromossoma como um todo. Por que eu disse normalmente ao acaso? Porque elas podem ser induzidas. Elas podem ser induzidas por agentes externos. Agora, dentro do processo evolutivo, elas não são induzidas por nada que esteja na natureza, a não ser algo que a gente já criou, como, por exemplo, radiação atômica, radiação ionizante. Naturalmente, essas mutações, elas ocorrem e pronto. Se for só ação, digamos assim, de seleção natural, seletiva, elas ocorrem de forma não direcionada. É isso que eu quero que você entenda. As mutações, elas não ocorrem para que ninguém melhore ou piore. As mutações, elas ocorrem ao acaso. Elas jamais serão direcionadas. Se eu pudesse gerar mutação para melhorar a minha situação, seja ela qual for, seria muito fácil, mas eu não consigo. As mutações sempre ocorrem ao acaso. Observa que eu botei uma coisa aqui importante. Existe uma proporcionalidade inversa com a complexidade do organismo em relação aos mecanismos de mutação. Presta bem atenção. É mais fácil uma célula minha, ao sofrer mitose, sofrer um processo mutacional, um engano qualquer na montagem do filamento novo de DNA, durante a autoduplicação, ou será que é mais fácil uma bactéria? Com certeza é mais fácil uma bactéria sofrer mutação do que uma célula minha. Por quê? A resposta é muito simples. É mais fácil porque existem sistemas reparadores, tanto na bactéria quanto em mim. Depois que uma molécula de DNA se duplica, através da DNA polimerase 3, que eu não cheguei nem a falar muito sobre a 1, a 2 e a 3, existem outras DNA polimerases que vêm rastreando a molécula que está sendo montada, ou o filamento que está sendo montado, seja ele o filamento 3,5, ou seja o filamento 5,3, não importa. O filamento que está sendo montado, ou ele está sendo montado continuamente ou fragmentado, conforme eu já te mostrei, existem DNAs polimerases que vão ali rastreando aquilo e ver se está tudo certo. Se a adenina está ligada à timina mesmo e se a citosina está ligada à guanina. Às vezes pode acontecer um erro e uma timina está ligada a outra timina. A DNA polimerase 3 pode ter polimerizado um filamento novo com timina, está errado, tinha que ser adenina. Então nós temos um sistema de rastreamento que vem verificando tudo isso. Aí ele vai ali, verifica, e se ele percebe que há um erro, com certeza ele muda. Ele tira, estava com timina, ele tira a timina e coloca ali uma adenina. Então conseguimos. Então quer dizer que as mutações, elas não são permitidas. Aí é que está a afirmação. Elas são permitidas sim,
mas num grau inverso, numa proporcionalidade inversa à complexidade do indivíduo. Sofrer mutação para mim hoje, ou para você, que somos indivíduos celularmente complexos, não é jogo, não é bom. Quer dizer, não é bom, evolutivamente até seria, mas não é bom em termos de salvaguardar a espécie. Porque nós já atingimos um nível de evolução que a chance de uma mutação ser deletéria é muito grande. Então o que acontece? Quanto mais complexo for o indivíduo, mais perfeito é o sistema de rastreamento que impede o processo mutacional. É isso que eu quero que você entenda. Nós temos um sistema de rastreamento que dificilmente falha na hora da duplicação do DNA. E houve um erro ali pontual, gênico, houve um erro de base nitrogenada, um erro molecular, ele vai lá, o sistema de rastreamento e conserta, sem dúvida. E ainda tem um outro detalhe. Quando isso não é consertado e a célula começa, depois de montada, depois de ocorrida a duplicação do DNA e a mitose, a célula que veio com a mutação, ela começa a tropeçar, a fazer bobagens, essa que é a grande verdade, rapidamente ela mesma tem um sistema de defesa que sinaliza a sua superfície com uma inversão de fosfolipídios da membrana, que oportunamente, se a gente tiver a chance, eu mostro a você, ela sinaliza que ela está errada. E o nosso sistema imunológico, ele vem ali e detona. Você não tem ideia da quantidade de sinalizações que células erradas provenientes de mitose, porque são muitas mitoses no nosso organismo, né? Você não tem ideia da quantidade de sinalizações que células com processos metabólicos anacrônicos fazem para que o teu sistema de defesa venha a destruí-las. Venha e destrua essas células. E isso acontece diariamente. Nós temos um sistema linfocitário, né, formado por células citotóxicas, linfócitos que estão ali verificando o tempo todo a possibilidade de uma célula não estar em conformidade metabólica com o restante das suas células vizinhas. E sempre que isso acontece, o sistema imunológico vai lá. Então, o que eu estou mostrando aqui é que, na verdade, os mecanismos de reparação e de bloqueio, né, ao processo mutacional é inversamente proporcional à complexidade. Quanto mais complexo, menos mutação. Elas podem ser espontâneas ou induzidas, já te falei. As causas, erros durante a mitose, também já te falei. Radiações ultravioleta e ionizante. Agentes mutagênicos químicos, isso pode acontecer. Você pode até não ter ideia, mas às vezes até drogas consideradas, entre aspas, lícitas, podem funcionar como agentes mutagênicos químicos. E vírus. Haja visto o HPV. Vírus que leva a processo mutacional em células de colo de útero, podendo levar até a formação de CA, né, de câncer, né? Muito bem. As mutações nós vamos classificar em dois grupos. Mutações gênicas e mutações cromossômicas. Mutações gênicas são mais pontuais. Mutações cromossômicas, elas são mais visíveis, né? Elas causam problemas mais graves, porque você imagina, uma mutação gênica ela é uma mutação num cromossoma, né? Perdão, num cromossoma não, num gene do cromossoma, num pedaço do cromossoma, às vezes num fragmento de gene, às vezes é uma mutação tão pontual que ela atinge uma base, duas bases nitrogenadas, ela atinge 2 nucleotídeos, 3 nucleotídeos, bem pontual. Agora, uma mutação cromossômica é uma variação de um cromossomo inteiro. Você imaginou quantas características estariam gravadas ali naquele cromossoma? Então, as mutações cromossomiais, elas são mais visíveis, né? Elas são mais expostas. As mutações gênicas, elas podem ocorrer por substituição, deleção, mutações do tipo nonsense, que elas não importam muito porque não geram, localizam-se em genes que não têm expressão para nós, e podem ser por inversão. Inversão, também chamada de inserção. Olha para cá. Deleção. Deleção é perda. Você tinha um cromossoma com uma sequência gênica, olha o cromossoma depois de duplicado, ele perdeu aqui um gene, ó. Esse gene se perdeu aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma deleção. Essa deleção pode ser grave em alguns momentos. Duplicação. Olha lá, você tinha 2 genes aqui, B e C, que quando o cromossoma se duplicou, no cromossoma duplicado apareceu B e C 2 vezes. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Um erro de duplicação. Um erro na autoduplicação. Inversão gênica. Aqui, ó. A sequência dos genes era BCD. E aqui, DCB. Houve uma inversão.
Translocação ocorre entre 2 cromossomas, é mais difícil. Um pedaço de um cromossoma, durante o processo de duplicação de vários cromossomas ao mesmo tempo, ele se desloca de um cromossoma para outro. Isso pode acontecer também. Todos esses processos mutacionais, eles são pontuais e, deixa eu te dizer, eles são facilmente reparados. Todos esses processos que eu te mostrei são facilmente reparados. E o são. Agora, de reparação, muito mais complicada e... muito mais complicada não, reparação inexistente é quando acontece uma mutação a nível cromossomial que nós chamamos de aneuploidias. Olha para cá. Em seres animais, isso aqui não existe. O que seriam euploidias? Um cara haploide não é viável. Um cara triploide não é viável. Eu estou falando entre animais, tá, cara? Triploidia, por exemplo, é muito viável em plantas. Tetraploidia, também é viável em plantas. Em animais, isso aqui nós não temos a possibilidade de termos um animal que, durante o processo de reprodução, sendo ele diploide, possa formar um indivíduo haploide. Salvo, olha o que eu vou te falar, salvo em animais que sofrem metagênese. Durante o processo de metagênese, que é a alternância de gerações, por exemplo, quinidários, aí são animais muito simples. Você pode ter uma geração haploide e uma geração diploide. Mas isso é exceção. Entre animais, a viabilidade de euploidias é praticamente zero. Entre plantas, não. Quantas e quantas vezes eu já vi lá no Globo Rural, não mais recentemente, porque isso hoje é mais cortado até por questões transgênicas, o pessoal... Mas eu já há alguns anos atrás, porque o Globo Rural é bem antigo, eu vi indivíduos mostrarem, por exemplo, tomates imensos, quase do tamanho de uma abóbora. Aquilo ali é um tomate, obviamente, triploide, às vezes tetraploide. O cara induz isso para que a fruta fique maior. Isso pode acontecer, em planta acontece. Agora, em animais, nós temos as aneuploidias. O que são aneuploidias? Variações pequenas cromossomiais. Como, por exemplo, isso aqui em ser humano nem existe também, é bobagem. Agora, monossomia existe, 2N-1, claro, isso aqui existe. Nós temos, por exemplo, a mulher que tem síndrome, a fêmea que tem síndrome de Turner. A fêmea que tem síndrome de Turner, ela é 2N-1. Ela tem um cromossoma X a menos. É uma síndrome séria, grave. Trissomia nós temos múltiplas. Nós temos, por exemplo, a síndrome de Down, que é hoje muito conhecida, né? Que é a trissomia do par cromossomial 21. Nós temos a síndrome de Patal, a síndrome de Edwards. Tetrassomia na nossa espécie, isso aqui também não existe. Você vê que a nossa espécie, quanto mais complexa é a espécie, mais difícil é, obviamente, ela desenvolver processos mutagênicos cromossomiais graves, né? É muito difícil isso acontecer, porque por ser uma espécie extremamente complexa, ela tem, ao longo de um cromossoma, genes envolvendo muitos processos metabólicos. E aí fica muito difícil, né, numa mutação que envolve um cromossomo inteiro, haver sobrevivência. Com 2 cromossomas, aí é quase que impossível, não tem como, né? Não existe. Vamos fazer um exercíciozinho ou 2 aqui, rapidinho? Se ele me permitir, dá para fazer? Dá? Obrigado, vamos lá. A hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo, é produzida nas células precursoras das hemácias. A anemia falciforme é uma doença genética causada por alteração da hemoglobina. É determinada por mutação no gene HBB, que leva à substituição de um aminoácido, no caso é o ácido glutâmico, por um outro aminoácido, que é, no caso, a valina. Das células da mucosa bucal de uma pessoa, agora vem lá, hein? Presta atenção. De células da mucosa bucal de uma pessoa com anemia falciforme foram obtidos o DNA do genoma total, DNA genômico. Ele tirou células da onde? Da mucosa bucal do indivíduo, hein? RNA mensageiro que serviu de molde para a síntese de DNA. Então ele pegou de um indivíduo, de uma pessoa com anemia falciforme, o DNA extraído de onde? Da célula da boca. Pode? Pode. Muito bem. Deixa eu te perguntar. A célula da boca, o DNA que está na célula da boca, tem o gene para anemia falciforme? Claro que tem. Óbvio que tem. O gene está em todas as células do corpo. Só que nas células da boca, esse gene está o quê?
inativo. Mas ele está lá. Correto isso? Onde é que esse gene vai estar ativo? No hemocitoblasto do cara. O que é o hemocitoblasto? A célula precursora da hemácia. Lá no hemocitoblasto, esse gene está ativo. Na hora que for começar o hemocitoblasto começar a sofrer transformações e produzir hemoglobina, pronto, aí vai vir esse gene que está ativo lá, ele vai se expressar. Perfeito? Mas na célula da boca, o gene está lá. Agora, esse gene da célula da boca vai produzir RNA mensageiro para a produção de hemoglobina errada? Não vai. Por quê? Porque na célula da boca esse gene está inativo. Acabei de falar. Onde é que ele vai estar ativo? Lá no hemocitoblasto, que é a célula precursora da hemácia. Percebeu? Então vamos lá. O RNA mensageiro que serviu de molde para a síntese de DNA complementar pelo processo de transcrição reversa. Esse RNA mensageiro extraído do DNA da boca do cara, esse aqui não vai produzir hemoglobina errada nenhuma. Claro. Por quê? Porque ele nem vai se expressar esse gene. Porque o gene que define a produção de hemoglobina, ele está em todas as células do corpo, mas na célula da boca ele não se expressa. Fechou? Vamos lá. Letra A. A base nitrogenada trocada que levou à substituição do aminoácido na hemoglobina pode ser detectada no DNA complementar obtido das células da boca, da mucosa bucal? Justifique sua resposta. Essa troca das bases pode ser detectada no DNA genômico? Pergunta clara. Primeira parte, ele quer saber se a base que gera a mudança na produção da hemoglobina vai ser detectada no DNA complementar extraído lá das células da boca do indivíduo? Claro que não. O que é o DNA complementar? É aquele que vem do RNA. Foi o que ele explicou lá em cima. Pô, mas se vem do RNA, a célula da boca não tem um gene que define a hemoglobina ruim? Tem, mas ele não se expressa, então ele não vai produzir RNA nenhum. Então não vou conseguir o DNA complementar, para a hemoglobina falciforme. É falciforme, né? Não é? É falciforme. Não vou conseguir o gene complementar, o DNA complementar da hemoglobina falciforme, extraído de onde? Da célula da boca do cara. Por quê? Para eu ter um DNA complementar para anemia falciforme, eu tenho que ter um RNA se expressando. Eu tenho que ter um gene produzindo RNA. E esse gene da célula da boca não vai produzir o RNA. Eu só conseguiria o DNA complementar se eu pegasse o DNA do hemocitoblasto do cara, não da célula da boca. Agora, olha a letra B. Essa troca de bases pode ser detectada no DNA genômico? No DNA genômico, sim. Eu vou pegar a célula da boca do cara, vou sequenciar todo o DNA, vou encontrar lá exatamente o local onde tem o erro na produção de hemoglobina. Mas só que na célula da boca, esse local onde se expressa lá no erro, ele está inativo. Ele não vai se expressar porque ele está inativo. No hemocitoblasto ele se expressa. Percebeu a jogada? Então na pergunta A base nitrogenada trocada que levou à substituição do aminoácido na hemoglobina pode ser detectada no DNA complementar? Não. Não pode por quê? Justifica. Porque na célula da boca, o gene que define a produção errada da hemoglobina, ele está o quê? Inativo. Ele está inativo. Fechou? Agora, no DNA genômico, na hora que eu sequenciar o DNA dessa mesma célula, ele vai aparecer lá? Vai aparecer. Só mais uma. Dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2006 e faz alusão ao fato de pessoas com síndrome de Down possuírem cromossomos no par 21. Não saiu nada aqui disso lá. No par 21, segundo o Ministério da Saúde. No par 21. Tem um ponto ali. Segundo o Ministério... Isso aqui está me quebrando, hein? Você está vendo? Isso aqui está me quebrando, hein? Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, de cada... Eu aqui não vou saber qual é o número perfeito. Eu não sei se é de cada 1000 ou de cada 100. Realmente não sei. Mas é algo assim. Você dá para dar uma pesquisada aí para mim, filho? Ele vai ver, já vai passar. De cada X nascimentos, eu acho que deve ser de cada 100, cara. De cada 100 nascimentos, é portador de síndrome de Down. É assim ou 1000? Ele está vendo lá. Considerando um casal cromossomicamente normal, explique. O que é síndrome de Down, cara? É a trissomia do par 21. O que é trissomia? Olha para cá.
Presta bem atenção. Eu vou colocar o par 21 aqui. Vamos supor que este par cromossomial aqui, ó, seja o par cromossomial 21 de uma célula que no futuro vai originar um gameta. Presta atenção. Na hora em que esse par 21 for sofrer o processo meiótico, o que vai acontecer? Um desses cromossomas aqui vai para uma célula, tá vendo? Porque a meiose divide o número de cromossomas, e o outro vai para outra célula. Tá vendo lá? Mas esses cromossomas ainda estão duplicados. A meiose não acaba aí. Na meiose nós temos duas divisões, uma que é reducional e outra que é equacional. Aí o que vai acontecer? Essas duas cromátides aqui do cromossoma vão se separar e vão formar 4 gametazinhos, se isso for a gametogênese masculina. Presta bem atenção agora, hein? O que vai levar à síndrome de Down? É esse par cromossomial aqui, ou esse de baixo, durante a segunda divisão meiótica não se separar. E ele ir inteiro, o par, assim, ó, ir inteiro, as duas cromátides do mesmo cromossoma, não se separarem e irem as duas inteiras para o mesmo gameta. Ora, digamos que isso seja um espermatozoide. Quando esse par, na verdade não é um par, quando esse cromossoma com duas cromátides se encontrar com o ovócito, que tem uma cromátide no par 21, o que vai acontecer? Nós vamos ter 3 cromátides pareadas assim, ó. 2 que vieram num cromossoma único, porque não houve disjunção, e a outra que veio no cromossoma do gameta oposto. Supondo-se que o erro foi no espermatozoide, teríamos lá as 2 cromátides no mesmo cromossoma, vindas lá no espermatozoide. Supondo-se que fosse o óvulo, a mesma coisa. A chance de ser no óvulo é maior, por questões funcionais, também não cabe agora, mas a questão do óvulo é maior. É porque a mulher, ela mantém o gameta estacionado entre a primeira e segunda divisão meiótica durante anos e anos e anos. Mas, você percebeu? E aí teríamos uma trissomia. Isso é a síndrome de Down. Isso no par 21. Qual é o número? 800. 600. Então, errei. De cada 600 a 800 nascimentos, um é portador de síndrome de Down. Mas você entendeu a síndrome de Down? É um erro disjuncional na segunda divisão meiótica. Erro disjuncional. Estou acabando. Vamos ler, rapidamente. Considerando um casal cromossomicamente normal, explique. O evento que a formação de gametócitos secundários do pai ou da mãe, olha só, que evento, né? O evento que, na formação dos gametócitos secundários do pai ou da mãe, poderia levar à formação de uma criança com síndrome de Down. O evento que poderia levar à formação com síndrome de Down é o quê? Não disjunção cromossomial, na hora da formação dos gametas. Agora olha a letra B, rapidinho. Como ainda que gametas produzidos pelos pais sejam cromossomicamente normais, podem formar indivíduos com síndrome de Down? Aqui, olha para cá, na primeira pergunta, ele supõe um erro na formação do gameta. Houve um erro na formação do gameta, o gameta já foi errado, com 2 cromátides no cromossoma 21, deveria ser uma cromátide só, não houve disjunção, tá, formou a trissomia. Mas vamos supor que tudo deu certo. O gameta masculino foi com o cromossoma 21 com uma cromátide, o gameta feminino também juntou, fez um par. E ainda assim, às vezes, nascem crianças com síndrome de Down. O que aconteceu nesse caso? Simples. Aí o erro não foi na formação do gameta, o erro é na mitose do processo de morulação. Segunda, terceira, quarta mitose. Sabe o que está acontecendo? Vai depender. Isso, infelizmente, pode acontecer. Formou o zigoto vai começar a se dividir. 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8, bababá. Em determinado momento, pode acontecer que num determinado momento, num grupo de células, ou numa célula que vai formar um grupo futuro, houve um erro disjuncional. E aí numa das células, nós vamos ter o par 21 formando um trio, porque não houve disjunção na mitose. Todas as células formadas a partir daquela serão erradas. E as outras, certas. Isso nós chamamos mosaico de Down. Você já percebeu que existem pessoas com síndrome de Down que são
têm uma síndrome muito mais leve do que outras, trabalham, inclusive, normalmente, numa boa. Isso exatamente porque quando a síndrome de Down ela se estabelece depois do nascimento, ou perdão, depois da fecundação, com certeza ela vai gerar um mosaico mais leve. Por quê? Porque um determinado grupo de células, pelo menos, vai seguir o caminho normal e outros não. Percebeu? Uma ideia rápida. Eu, sinceramente, gostaria... adoro falar com vocês, adoro dar aula para vocês, mas o tempo eles não me deixam, o tempo é muito curto. Para a gente poder falar bastante, poder transmitir o que a gente gostaria, a gente tinha que ter um pouco mais. Eu vou pedir a eles aí que eles me deixem esporadicamente um tempinho maior, só para a gente falar um pouquinho mais com vocês. Tá bom? Não esqueçam, você ainda tem até a meia-noite de hoje, hein? Olha lá, cupom garante lá os teus 15%. Queridos, foi um prazer imenso ter falado com vocês. Adorei mais uma vez. Eu sempre gosto muito. Que às vezes eu fico longe tanto tempo que eu chego aqui e já fico meio destrenado de como é que é. Depois eu pego o troço de novo. Mas eu adoro falar com vocês. Sejam felizes, futuros doutores. Eu tenho convicção que todos vocês vão chegar lá. Um grande abraço.